Sejam muito bem-vindos a mais um Sextou com Propósito. Eu confesso que hoje eu estou muito feliz de estar fazendo esse Sextou. Ontem tivemos a nossa célula e na célula convidei duas famílias para estar conosco e eles estiveram por lá. Então é gostoso quando a gente gera essa transformação na vida de alguém, né? Muito prazeroso mesmo. Bom E, dia. bom dia, Tainara, tudo bem? Tudo Passando bem? bem? Parece que Pa- mudou o cabelo, não? Na verdade é que agora eu não posso pintar ele, né? E daí ele tá, Não é que mudou, então ele tá voltando ao normal, ele tá digamos assim. voltando a cor dele, que agora não dá pra pintar mais, né? Então, E você já contou, assim, o motivo aqui para os nossos aqui não. Aqui não. seguidores? Tô contando aos pouquinhos. E, bom, eu não posso mais pintar o cabelo até fevereiro, pelo menos até março, porque tem um nenenzinho aqui no forno. Parabéns! Há um tempo que eu já estava sabendo e estava É, aqui com essa vontade de transmitir ao mundo, mas eu sei como é, né? Tudo no tempo sim. certo. E agora, Parabéns. esses últimos dias que eu tava assim com uma cara mais ruim, assim, tava mais quietinha, é porque eu tava passando muito mal. Então, tudo que eu tomar, eu tinha que tomar água, eu tinha que picar morango e colocar dentro da água, ou espremer um pouquinho de limão, porque nem a água eu tava conseguindo tomar. Então, assim, várias coisas eu tava bem abatidinha, assim. Mas aí, essa semana, nossa, eu tô muito bem. Graças a Deus, eu tô muito bem, não tô tendo tantos problemas, tô conseguindo trabalhar mais de novo, porque eu passei uma semana inteira quase sem conseguir trabalhar direito por tanta indisposição, coisas ruins acontecendo ali no estômago e tudo mais. Enfim, mas é natural, né? Todo mundo me falou que é normal isso, que passa e É, passou. de fato, de fato. E tudo é bênção, né? Tudo Tudo bem. é um Eu tô muito feliz. preparo, tudo tem um motivo. Legal. Uhum. Bom, É temos. presente mesmo. Sim, estamos aqui para mais um Sextou com Propósito, né? Você que está nos acompanhando aqui pelo Instagram também fica salvo lá no YouTube. Pode procurar lá, Sextou com Propósito, que você vai achar. E você que está no YouTube pode nos acompanhar ao vivo através do Instagram toda sexta-feira, 9h30 da manhã. A princípio era 8h30, né? Mas a nossa grávida aqui está se sentindo melhor nesse horário, né? Temos que seguir aí as vontades do bebê, né? Agora Muito essa é a obrigada. prioridade. Já temos nome? Não, ainda não temos. É, se for menino, é Gabriel. Se for menina, é Gabriela. Se é menino ou menina, a gente só vai conseguir ficar sabendo agora em setembro. Que eu já Ah, tô com 3 meses e pouco, quase 4 meses, então aí já dá pra fazer a ultrassom mesmo. oh, legal. Minha esposa não gostava de esperar tanto assim, não, viu? Ela mandava ver a sexagem lá pra já ansiosa, né? Já descobrir logo, já dar Eu, nome e por aí vai. eu tô muito tranquila. Eu acho que todo mundo tá até estranhando assim. Nossa, como você tá tranquila em relação a isso? Você não tá tão nervosa? Eu falei, é porque esse é um testemunho, tá? Eu vou até aproveitar uns minutinhos aqui. Isso é um testemunho. Há muito tempo atrás, há uns bons anos atrás, a medicina falou que eu não poderia ter filhos. E eu falei, eu tenho um Deus. E aí, de uns 2 anos pra cá, eu venho falando pra Deus, falando, Deus, me dá então essa vontade de ser mãe, que até então eu não tinha tanta vontade, assim, de ser mãe, só que o meu esposo sempre quis. E eu falava pra Deus, Deus, me dá essa vontade de ser mãe. E foi surgindo essa vontade de ser mãe. E Deus falou uma vez pra mim dentro da igreja que eu cuidaria, não, isso não foi dentro da igreja, foi em outro lugar, que eu cuidaria dos filhos de outra pessoa antes de ter os meus. E aí, quando faz uns 2, 3 meses, não, faz um pouco mais, faz uns 5 meses, Deus falou que assim, o meu primo estava morando aqui em casa, porque ele não tinha lugar para ir, e Deus falou que assim que ele saísse de casa, eu engravidaria. Ele saiu no dia 17 de maio. Por volta ali do dia 29, ali naquela época, foi quando eu engravidei, de Olha maio. isso, olha Assim, isso. Deus foi falando, ó, vai se preparando, porque nessa época aqui vai acontecer. E aí, nesses últimos meses, eu sumi, né? Eu sumi. Verdade. Começou o projeto Mega, que eu tive que viajar, ficar 20 dias fora. Também toda a indisposição do início aqui da gravidez. E assim, esses últimos 3 meses foi só envolvida nisso. Mas Deus já estava me falando há muito tempo.
para mim e já estava falando. E ele falava assim: olha, se prepara, vai ser mais ou menos aqui, vai ser depois que o teu primo sair. Então eu sabia. E eu falava para todo mundo, assim, que é mais próximo meu, eu falava assim: em junho eu vou engravidar. E a Amanda, que tá junto aqui, teve uma vez que a gente estava almoçando junto. E eu sempre falava: ó, em junho eu vou engravidar, não, em junho vai acontecer. A tua esposa, inclusive, me deu várias dicas. A Dani, olha aí, que legal. A Dani, a Dani. Então, assim, todo mundo tá. E eu falava assim: não, em junho vai. Foi até um pouquinho antes, pela conta, né? Pela conta das semanas, foi até um pouquinho antes. Mas eu tô muito feliz. É um presente Olha de Deus. aí. Então, a Amanda, ela tá contando aqui, ó, em primeira mão. Lá, a Amanda já mandando que benção. É isso mesmo. Enfim, podemos revelar, né? Ah, que E legal. agora tá tudo bem certo. É. Bom, gente, hoje nós vamos falar de Romanos 12:12, né? Quem sempre escolhe é a nossa queridíssima Tainara. O livro de Romanos, ele foi escrito aí pelo apóstolo Paulo, é uma carta, né, ao povo de Roma. E pá, Paulo, eu não sei, ele escreveu quase que metade, né, do Novo Testamento, né? Então, realmente, ele tem o dom da palavra, o dom da escrita, na minha opinião, né? E a carta de Romanos, aqui em específico, essa dos sacrifícios aqui, eu particularmente gosto bastante, né? Então, eu vou começar lendo aqui a passagem exata. Então, é o Romanos capítulo 12, versículo 12. A minha versão aqui é NVI. Vamos lá. Cadê você? Aqui, ó. Alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação, perseverem na oração. Até a Tainara sempre gosta de ler um pouquinho antes, um pouquinho depois, mas vai lá, vou deixar com você. Conte para nós por que que você selecionou essa passagem. O capítulo 12 de Romanos, ele é um manual para gente de boa convivência e para gente, um pouco antes, na verdade, ele fala sobre os dons que nós temos. Mas não vou focar nisso, focar aqui no 12. É uma palavra de encorajamento. A gente precisa de uma palavra de encorajamento para os nossos dias. Porque, como a gente sempre fala aqui, nem todo dia é bom. Então, o que a gente precisa é desse encorajamento, é estar ali buscando de Deus, tudo mais, e também tendo essa força. E Paulo, ele dá essa sequência de ensinamentos que mostra como a gente deve agir. E esse é uma espécie de instrução. Alegrem-se na esperança. O que é esse alegrar na esperança? É você ter visão de futuro, acreditar no que o melhor ele vai chegar, que aquele momento que você está passando de ruim, ele não é para sempre. É o perseverar, é o ter paciência. A paciência, ela impede que a gente tome decisões que sejam equivocadas e que possam nos prejudicar. E a persistência, a perseverança em oração, ela faz com que o nosso espírito esteja forte e conectado a Deus. E assim a gente consegue tomar melhores decisões. É isso aí. Então, resumindo, oração constante, paciência nas lutas e essa esperança aí que para manter o coração alegre na busca dos seus objetivos, né? Muito Sim, bem, Tainara. E no começo aqui desse capítulo, eu vou ler aqui: portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Esse é o culto racional de vocês. Interessante que lá no Velho Testamento o sacrifício era muito praticado com animais, né? Você tinha que pegar lá o animal, o mais puro lá, como é que é aquele, o termo que eles usavam? É o melhor, né? Era o melhor, é o primeiro primogênito, primogênito. isso, primogênito e tudo mais. Depois, né, nós tivemos Jesus Cristo, né, que, ou seja, Deus sacrificou o próprio Filho em homenagem a nós. Então, isso no Novo Testamento, né, já se fala muito do sacrifício de Jesus Cristo, né, para nós pecadores aqui. Então, acho legal essa nova forma de sacrifício, né, onde nós, né, estamos aqui merecedores do resultado, nós podemos prosperar. Ontem nós falamos muito isso na célula, né? As pessoas às vezes andam muito desanimadas, achando que os problemas só acontecem com elas, que elas não merecem, que elas não têm condições, que tudo dá errado na vida. E não, né? Uma vez até um grupo aí, minha tia estava em viagem, de repente o ônibus quebrou, ficaram parados no meio da estrada, lá no Castelo Branco, sem nada em volta.
E eu ainda comentei com ela, nossa, tinha que azar, né? Dela, não, Cleito, foi livramento, né? Então tem coisas que acontecem de ruins que são para nos tirar, né, de algum mal que tem pela frente que às vezes a gente não vê, né? Então essa questão de manter essa esperança alegre, nessa fé, é saber que o melhor há de vir, né? Acho que é um pouco isso também. E os dois primeiros versículos da carta do capítulo 12, eles são muito interessantes. Porque o segundo, ele vai ensinar como fazer todas as outras ordenanças de Paulo, que fala, a minha versão é King James, então a sua é mais fácil de compreender. Você pode ler fazendo favor? Porque a minha O não. 2. Isso. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que E sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. aí, voltando um pouquinho, o um, ele fala sobre apresentar o seu corpo como um sacrifício vivo. Mas espera, Isso. sacrifício é morto. Quando você sacrifica alguma coisa, você está abrindo mão daquilo, você está matando aquilo, né, levando para esse sentido. Então, sacrificar o nosso corpo hoje em dia é consagrar ele a Deus, é usar a nossa inteligência, aquilo que Deus nos deu, o nosso corpo, para fazer algum trabalho que vai levar a palavra de Deus adiante, que vai aumentar essa parte do ministério. E o ministério ele não é só dentro da igreja, né? Então, a sua casa, por exemplo, ela é um ministério, é o primeiro. Então, usar o teu corpo, usar a tua mente, usar a tua voz, usar aquilo que você tem para a divulgação da palavra, como um sacrifício vivo. E o cristão, ele não tem muito livre-arbítrio. Ele tem a vontade de Deus. Isso é um assunto muito sensível. Tem muitos assuntos que são sensíveis. Mas, assim, a partir do momento que você batiza, vamos dizer assim, você não tem muito mais o livre-arbítrio de fazer o que você quiser. A Bíblia mesmo fala: tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. E quando a gente decide, escolhe seguir a Cristo, já tem um manual de regras. Que daí a gente vai seguir o manual de regras, não o que dá na nossa cabeça. E no versículo 2 ele fala para não deixar a nossa mente se moldar ao mundo, mas se renovar, se transformar a nossa mente. Isso é uma das coisas que eu gosto muito, que você, o Ramon, o Renan e o André falam André. bastante do Conecta sobre essa transformação, não deixar a nossa mente ser sempre a mesma coisa, mudar os nossos pensamentos. Se preciso mudar o ambiente para que o nosso pensamento mude, é sobre isso. É sobre não deixar o sistema, da forma como está acontecendo, moldar o nosso sentimento, moldar os nossos pensamentos, mas a gente se transformar. E a palavra de Deus, a Bíblia, ela ajuda muito nessa questão de transformar a nossa mente. E quando a gente fala desse valor, né, desse merecimento, desse dom que cada um tem, que Deus nos deu, na sequência aqui, no versículo 4, Paulo diz o seguinte, ó, assim como cada um de nós tem um corpo com muitos membros e esses membros não exercem todos a mesma função, assim também em Cristo, nós que somos muitos, formamos um corpo e cada membro está ligado a todos os outros. E ele vai continuando no versículo 6. Temos diferentes dons, de acordo com a graça que nos foi dada. Olha que interessante. Se alguém tem o dom de profetizar, use-o na proporção da fé. Se o seu dom é servir, sirva. Se é ensinar, ensine. Se é dar ânimo, que assim faça. Se é contribuir, que contribua generosamente. Se é exercer liderança, que a exerça com zelo. E se é mostrar misericórdia, que eu faça com alegria. Ou seja, cada um tem, né, o seu papel aqui. E Hum? cabe a cada um descobrir, né, não se moldar, como disse aí no versículo 2, não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação. Então, cabe a nós descobrir aonde nós podemos contribuir e fazer a nossa parte, né? Se todo mundo fizesse a sua parte, né, o mundo seria muito mais fácil e tranquilo a todos. Como a Tainara disse, aqui é um manual. O problema é que nós, né, somos um pouco teimosos, a gente não quer seguir o manual à risca. E eu super incentivo essa leitura bíblica. Eu já disse aqui, né, que eu estou participando desse desafio. Eu nunca tinha lido de fato de cabo a rabo, apenas
como a gente está fazendo aqui, pego um versículo, aí tento ver o todo, assisto uma série, tento ler o todo, mas de cabo a rabo eu não tinha feito, não. E tô nesse processo. E, e realmente eu tenho uma dificuldade de memorizar, sabe, Tainara? Assim, essa passagem está naquele versículo, aquele. Eu tenho um pouco essa dificuldade. Mas eu sei, lendo, né? Eu estou aprendendo, estou adquirindo esse conhecimento e sei que a informação está lá. Hoje, Uhum. como nós temos a tecnologia a nosso favor, então nada Sim. nos impede de ir até um chat GPT, por exemplo, e falar, olha, onde é que está aquela passagem, né, onde fala de que cada um tem o seu dom, cada um tem o seu valor, por exemplo. E poderia, né, o chat GPT trazer essa aqui à tona. Então, Uhum. gente, tem pessoas que têm mais facilidade para decorar e volta no manual de forma rápida, tem pessoas que não, mas leiam. Leiam porque seguindo aqui não tem erro, né? Tá É, lembra, escrito aqui. lembra naquele sextou com propósito que a gente fez presencial? Que você ainda me perguntou Ah, como que você consegue memorizar tudo? Eu falei assim, nem tudo eu lembro, a maioria eu só sei que tá lá e eu vou dar um Google assim, onde é que tá a passagem tal? E aí eu consigo, é. mas eu sei que aquilo tá ali. E é isso, nem, gente, é muito rara a pessoa que consegue lembrar todos os versículos, tudo bonitinho. Então o importante não é se lembrar, é realmente saber que tem ali e procurar. É importante saber o que está na Bíblia e o que não é da Bíblia. E essa é uma engrenagem. É como todos os membros ligados, né? Cada um tem sua função, e a gente funciona no mundo como uma engrenagem. Então, se um está girando bonitinho, o outro vai girando bonitinho, e a gente vai tentando movimentar aqueles que estão perto da gente, pelo menos. Claro, tem sempre uma engrenagem que ela quer sair dali para daí dar uma desestabilizada. Mas assim, todo mundo tem a sua função. Como que eu vou descobrir qual que é a minha função? Simples. Como que você gosta que as pessoas ajam com você e como que você gosta de demonstrar amor para as outras pessoas? O que você gosta de fazer? Você gosta de ensinar? Se é qualquer assunto que der na sua mão, você vai fazer um workshop para as pessoas, explicando até para qualquer coisa, qualquer assunto, você vai ter prazer em ensinar? Você gosta de servir? Quando alguém precisa de uma ajuda, você é o primeiro a estar ali ajudando, orientando, estando junto com a pessoa. O mostrar misericórdia, né? O exercer liderança. Você já falaram para você assim que quando você chega, você domina o ambiente, você lidera as outras pessoas que estão com você. Então, isso você vai olhando para dentro de você, à luz da palavra, abre lá em Romanos 12, a partir de 6, e tenta ver o que você tem. Tipo assim, eu sou uma pessoa que eu gosto de servir, eu sou uma pessoa que eu gosto de encorajar, então se uma pessoa chega triste perto de mim, eu vou dar ânimo para ela, e ela vai ficar uma pessoa feliz de novo e vai fazer aquilo que ela precisa. Então, olha, às vezes você tem bastante disso daqui e aí tá desperdiçando, porque daí você não tá usando da forma correta. Então, olha na palavra, vê aquilo que você tem, vê qual que é o dom. E o dom, ele não é para ser usado somente dentro das igrejas. Isso é uma das coisas que as pessoas confundem muito. O dom é para ser utilizado em qualquer lugar que você esteja. Por quê? O dom ele é seu. Assim, vamos falar, tem muita gente que fala que algumas coisas são dons, mas na verdade é esforço. O dom é aquele negócio natural dentro de você. É aquilo que realmente Deus colocou dentro de você. Não que você precisa fazer esforço para que aquilo aconteça. Então, o ensinar, ele já é natural. Vê desde criança como você agia. Você se reunia e brincava muito de escolinha, vamos dizer assim. Então, preste atenção nessas coisas que vocês têm para conseguir utilizar em qualquer ambiente que vocês estejam. Olha só. E vou fazer uma analogia aqui com vendas, né? Eu sou mentor em vendas e em vendas, cada pessoa, cada possível cliente, cada vendedor, ele também é diferente, né? Existem os perfis comportamentais. Tem pessoas que gostam de uma abordagem mais direta, outras pessoas que precisam fazer uma análise mais precisa, de repente ler um manual, um contrato para tomar uma decisão, ou seja, precisa de mais informações. Tem pessoas que precisam compartilhar essa decisão com outros, né? Com cônjuge, com chefe, com, enfim, pares. Então, pessoal, isso também mostra um pouco aqui, né? Cada um tem as suas diferenças, todos têm a sua qualidade. E nas empresas, normalmente, nós contratamos pela parte técnica e demitimos pela parte comportamental. Por que isso? Porque às vezes você pega uma pessoa altamente comunicativa e a coloca, por exemplo, num exercício, num trabalho extremamente isolado, né? Então,
por mais que ela consiga se adaptar ao ambiente, aquilo é um esforço muito grande para ela estar ali naquela função. Então a pessoa chega em casa esgotada, né? Não é aquele trabalho que a deixa feliz. Então, por mais que ela saiba que ela precisa fazer, ela até faz, mas não traz aquela plenitude. Então, cabe você, chefe, dono de empresa, e você, funcionário também, se conhecer, né? Saber conhecer o outro, para que também você possa dar essa oportunidade de posicionamento. Assim como servir na igreja. Tem pessoas que vão estar mais propensas ali na recepcionar, outros vão estar lá no louvor, gostam de cantar, né? Gostam de. Enfim, tem trabalho tem para todo mundo, para todos os gostos, para todos os gêneros, para todas as habilidades, né? Cabe aí a gente descobrir aquela que nos que dá mais prazer, né? E focar nisso, né? O 4 também, o versículo 4, ele é utilizado falando que nós somos um só corpo em Cristo, mas quando a gente leva isso para outros lugares, a gente é um só corpo em Cristo. Então quer dizer que nós somos um só corpo em Cristo em qualquer lugar que nós estivermos, porque as outras pessoas também são parte do corpo. Então quando você contribui e leva esse pensamento para as empresas, por exemplo, você vai querer ajudar os seus colegas de trabalho. Você vai querer ser ali uma parte do corpo junto com eles. Por mais que muita gente não tenha o mesmo pensamento, o importante é você fazer a tua parte. Levando para um ambiente mais do lar, dentro da tua casa, cada um dentro da casa tem uma função especial. Os pais têm uma função, o pai tem uma, a mãe tem outra, filhos têm outra, sabe? Até o cachorro, quando você coloca, dependendo do cachorro, ele tem uma função especial, que é, às vezes, proteger a casa, às vezes, só alegrar as crianças. Então, até qualquer bichinho vivo ali, qualquer pessoa também tem a sua função dentro. Então, a gente tem que entender qual que é a nossa função dentro da nossa casa, qual é a função dentro do nosso trabalho, dentro da nossa empresa, dentro daquilo que Deus colocou para a gente fazer. Então, sempre buscar. Não só ser aquela pessoa que chega e é passiva para tudo. Nunca tem ação para nada. Nunca faz nada. Só chega e só absorve e sai e acabou e não faz nada. Então, executar o dom e executar aquilo que é ensinado sempre. Porque quando a gente não faz uma função, uma parte que nos cabe, automaticamente alguém está fazendo algo que não deveria, né? E a coisa começa a ficar disfuncional, né? Sim. Então, esse exemplo do corpo realmente ele é muito bom, né? Porque se você começar a querer andar com as mãos, até de uma forma adaptada você conseguiria, mas, né, não seria a mesma coisa. Então, dentro das empresas ou até mesmo dentro de casa, né, cada um tem seu papel. E quando os papéis começam a se inverter, a coisa vai ficando mais difícil para um lado ou para o outro, e aí dá aquela sensação de, nossa, por que que as coisas não estão dando certo? Né? Eu me esforço tanto, eu trabalho tanto, eu estou sempre sem tempo, né? Estou fazendo a coisa aqui que eu deveria fazer, mas cuidado, né? Cuidado se realmente você está fazendo o que deveria ser feito. Até nas mentorias eu falo muito, né, de fazer a coisa certa na hora errada, né? Então, o vendedor, esse cara que está na rua, muitas vezes ele a esposa, o cônjuge, né, fala assim: já que você está aí, você não pode passar lá na farmácia e pegar não sei o quê. Então, em vez dele estar prospectando venda, ele está, né, sendo quase que um Uber de luxo para a família. É a coisa certa a se fazer? Se não for urgente, gente, é a coisa certa, mas na hora errada, né? Tem que escolher bem o momento de se fazer. Preenchimento de proposta, você está preenchendo proposta em horário ali que você deveria estar atendendo o cliente, né? Então tem que ter esse balanço, senão a pessoa se sente atarefada, só que não está fazendo a tarefa correta que gera produtividade. E Olha a, para onde nós fomos. Hein? e a sobrecarga é algo que atinge em qualquer esfera. Então, se você está dentro da tua casa e os papéis eles não estão bem definidos, e o papel ele é o quê? Você sentar com o outro responsável da casa ali, com os outros responsáveis da casa, e definir o que cada um vai fazer. Não quer dizer que uma coisa é específica da mulher, uma coisa é específica do homem, mas muitas vezes você chega ali num consenso de que não, isso daqui, olha, deixa que eu faço isso, porque isso daqui
vai facilitar para que você consiga executar com mais maestria a outra coisa. Então, vocês vão definindo. E é de coisa simples. E aí, cada um tem que ter também aquele comprometimento. Eu participei de um curso de casais faz acho que uns 2 anos, mais ou menos, e ele tinha isso. Ele tinha um livro e tinha uma parte que falava sobre papéis. E foi o que mudou bastante, papéis e acordos. Foi o acordo foi o que mudou realmente aqui a estrutura de casa. O Que eu era... combinado não é caro, né? Então, mas os papéis, a gente sentou e falou assim, ó, isso, eu faço. Isso. Aí ele falou também, isso daqui eu faço. E foi seguindo, sabe assim? Foi seguindo. Depois de um tempo, a gente viu que aquela estrutura já não estava mais funcionando, porque a gente já tinha outras demandas. A gente sentou de novo e reorganizou as nossas demandas. Coisas que eram dele passaram para mim, coisas minhas passaram para ele. E a gente foi sempre alternando os papéis, sempre tendo aquela comunicação. Isso é você sempre ter uma visão de futuro, entender que dentro da tua casa é necessário que você sempre se renove, sempre vocês vão se renovando, entendendo as necessidades de cada um, para conseguir funcionar bonitinho, para esse corpo funcionar bem. Isso aí, manda chaminha aqui, porque tem que manter essa chama acesa aí. Legal, gente. Continuando aqui, a gente quase indo para o final, mas tem dentro dessa carta um conselho muito importante também, ó, no 14. Abençoem aqueles que os perseguem, abençoe e não os maldiçoe. Alegrem-se com os que se alegram, chorem com os que choram. Tenha a mesma atitude uns para os outros, não sejam orgulhosos. Orgulho, gente, é uma coisa que atrapalha tanto na relação humana. Sabe, quando você, por orgulho, não quer, né, refazer uma amizade, não quer, abençoar alguém que te fez mal e por aí vai, né? Mas estejam dispostos a associar-se às pessoas de posição inferior. Não sejam sábios aos seus próprios olhos. Aqui vai essa questão de ensinamento da boa convivência. Por mais que alguém esteja fazendo algo ruim ou mal para você, você não está na pele do outro para entender o motivo pelo qual ele está fazendo isso. Agora, você o abençoando, não sendo orgulhoso, né, não querendo o mal daquela pessoa porque ela está de alguma forma te fazendo mal, você está também transmitindo uma energia boa, né? Que somos seres de energia, né? E aquela pessoa lá, pelo simples fato de você estar tendo essa atitude positiva ao lado dela, lembra que o ambiente transforma? Imagina num ambiente onde todo mundo fala mal, todo mundo quer mal um do outro, gente, impossível de viver, né? Agora imagina aquela pessoa que começa a querer excitar algo ruim, mas automaticamente a gente ameniza aquilo, né? E vai orar, vai falar, gente, está passando por um problema difícil, vamos isolar, vamos pedir aí que a vida dela melhore, que ela seja salva, etc. Ou seja, a gente já apaga aquela coisa ruim e planta nessa outra pessoa algo novo e bom, né? Que pode florescer depois. Sim, a gente mostra para outra pessoa como viver. Tem uma parte, aí eu não lembro onde que fica, que fala, preguem, se preciso, usem palavras. É Paulo também que fala, tá ali no Novo Testamento. Fala, gente, preguem a palavra, preguem a Bíblia. Se preciso, usem palavras. É claro, aqui a gente Exato. está usando muitas palavras, mas no comportamento do dia a dia, a gente tem que mostrar o comportamento só. O comportamento tem que falar, nossa, por que aquela pessoa é daquele jeito? Ela tem um Deus, ela acredita em algo. Então, é importante a gente ter isso. E uma dica, né, vamos dizer assim, que é uma das coisas que salvou bastante aqui essa questão, por quê? Colérica. Muito colérica, assim, e brava. As pessoas que me conhecem hoje falam, nossa, você não parece, mas sim, é um ser humano que era difícil de viver. Muito arrogante. Eu era horrível. Então, meu testemunho de transformação é maravilhoso. Como que aconteceu? Especialmente em casa. Em casa eu era carrasca, assim, de faltar comer a cabeça do Dani. Entendeu? Então, ele já. Não consigo imaginar isso, meu Deus do céu. Não, eu evito mostrar ele porque às vezes ele pode falar que eu ainda sou. Mas Sim, não. né? Eu sou uma pessoa transformada pelo sangue de Jesus. Amém. Mas o que mudou bastante? É uma sugestão que eu deixo para vocês.
Quando acontece alguma desavença, que ainda acontece bastante, e a gente acaba falando errado um com o outro, os dois têm que pedir perdão. Os dois, independente de quem tá. Por quê? Isso evita criar aquele senso de orgulho, porque vai ter épocas aí que o Dani ele tá mais bravo e vai falar a palavra errada e vai me dar mais patada ali e ele tá tipo tá estressado com o trabalho e acaba descontando em mim. Se ele vem e me pede perdão, eu também tenho que pedir perdão, porque provavelmente eu reagi de alguma forma àquilo. Ou eu não entendi que ele tá passando por um momento ruim, ele também. Então, assim, tem isso. Ou às vezes eu tô num período que não tô muito legal, acabo falando meio grosso, tenho que pedir perdão, só que ele também pede perdão. Porque isso evita com que cresça no nosso coração esse senso de eu sou melhor do que você, porque vai que naquele período ele tá vindo pedir mais perdão do que eu. Eu não tô fazendo tanta coisa errada. Eu vou começar a me sentir superior. Ou ao contrário, ou eu tenho que ficar pedindo muito perdão e ele não tá fazendo tanta coisa assim errada. Ele vai começar a se sentir superior. Então é para ter o equilíbrio. Então fica uma sugestão. Quando alguém te pedir perdão por alguma coisa, peça perdão também. Vê ali qualquer coisa que você. Perdão por qualquer comportamento que eu possa ter tido também, perdão por qualquer palavra errada que eu tenha falado, por mais que você se ache na razão, porque no início eu não achava que eu estava errada, não, tá? No início eu achava que eu estava. Não, isso é importante, né? Porque, querendo ou não, é uma questão de ação e reação, né? É, o quão é culpa nossa aquilo que o outro está fazendo de errado. Tá errando, Uhum. tá, né? Sei lá, nossa, tá errando. Mas o quanto que esse erro dessa outra pessoa tem a ver com alguma coisa que eu fiz que talvez passou despercebido. Então, essa ação que vocês fazem é uma boa dica mesmo, né? Tentar olhar muito para dentro, né? E também admitir alguma culpa no todo, né? Por menor que seja. E Interessante. para fora também. Então, não só aqui dentro de casa. Depois que eu aprendi aqui dentro de casa, eu falo que a minha casa, meu casamento, ele é um laboratório onde eu testo as coisas, né? E depois eu executo para fora. Então, quando acontece alguma situação, algum parente, algum colega, alguma pessoa acontece assim, a pessoa chega e me pede perdão, eu tento também avaliar se eu tive alguma responsabilidade e peço também, né, uma desculpa, perdão, não, perdão, eu reagi também mal, então vamos equilibrando aqui. É legal, legal. Bom, só o último versículo aqui para a oração final, ó. Não retribuam a ninguém mal por mal. 17, tá? O capítulo 12, versículo 17. Não retribuam a ninguém mal por mal. Procurem fazer o que é correto aos olhos de todos. Acho muito bonito isso aqui, né? E até o último mesmo, que é o 21, né? Não se deixem vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem. Aí, ó. Complementa bastante. Fechado com chave de ouro, né? Vamos para a oração final e as mensagens finais, Tainara? Então, Senhor meu Deus e meu Pai, é no nome do Senhor Jesus que nós estamos na tua presença. Quero te agradecer por mais uma semana que passou, por todo o cuidado que o Senhor teve conosco desde quando nós nascemos, Pai. Quero te louvar e engrandecer o Senhor por essa oportunidade que nós temos de divulgar a tua palavra. Senhor, nos ajuda a renovar a nossa mente, nos ajuda a transformar para que a gente não se molde nesse mundo, Deus. Nos ajuda, Pai, a ter esperança, a ser encorajados no teu amor, a ter alegria, a ter visão de futuro, que as coisas que o Senhor tem pra gente são muito maiores do que aquilo que a gente já viu e do que aquilo que a gente já ouviu. Senhor meu Deus, eu quero te clamar por uma semana nova, renovada, onde a gente possa ter várias notícias boas, Deus, e que cada pessoa que está assistindo, Deus, ela seja tocada pelo teu Espírito e que ela tenha ótimas notícias nesses próximos dias. Deus, quero consagrar a Ti, a minha vida, a vida do Cleiton. Nós estamos aqui, Pai, como portadores da Tua palavra, e que não seja nós, mas que seja o Teu Espírito através de nós. Assim eu te louvo e te agradeço no nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Amém, amém. Hoje eu vou num casamento, celebrar aí mais uma família, né? Eu vou Legal. amanhã. Oi? Eu vou amanhã. Você vai amanhã? Olha aí, né? Sempre é bom celebrar. Amanhã. Dar um abraço especial às pessoas que ficaram com a gente aqui, a Ana Patrícia, o Magno, a Amanda, a Charlotte, a Jaque. Pô, a Jaque inaugurou lá o pão de mel dela, gourmet, uma delícia. O Sunset Car Wash. Quem mais? A Mirtz. Um abraço especial para Mirtz. De longe está nos vendo aqui, hein? Vinão, meu primo, Vini Vicente, Michele Salgado, obrigado a todos.
E ó, Muito obrigada. acompanhe a gente no YouTube, tá lá também todos os episódios passados. Deus abençoe o final de semana de vocês, que tudo aquilo que deu errado, né, que seja para coisas melhores aí que ainda por vir. Tá. Amém. Gente, fiquem com Deus. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.